Boa noite a todos. Só um minutinho. Aparece aí, não? Mas não tá aparecendo, não. Alô? Oi. Eu vejo que tem 6 pessoas, tá aparecendo aí? Deixa eu atualizar, porque ainda estou naquela... Você conseguiu entrar? Ao vivo? Aqui tá já ao vivo. Pronto. Todo mundo tá no... eu não acredito que aconteceu isso. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Então, o notebook descarregou aqui e eu tinha esquecido de colocar a fonte. Sensacional para acontecer nesse momento. Mas estou reiniciando aqui. Então, deixa eu tocar pelo canal aqui, no celular. Ok, me parece que o Wilson Barreto aí nos ajuda dizendo que já conseguem nos ouvir e nos ver. Eu não tenho esse retorno aqui. Confirma, Wilson? Ok, conseguem me ver e ouvir? Ok, obrigado, Wilson. Confirma, muito obrigado. Então tá, que momento, né? Nós estamos vivendo aqui agora nesse contexto. Só um minutinho. Nessa contingência que insistem em chamar de isolamento, né? Isolamento social, eu acho que é uma palavra muito pesada para o cérebro processar, e eu fico com distanciamento social. Não estamos isolados, e prova disso é o fato de estarmos juntos, porém separados aqui, né, nesse momento. E esse distanciamento
é fruto de uma contingência, de uma particularidade que traz esse vírus, que não é a primeira vez que ele visita a humanidade. Esse vírus já esteve por aqui em 2003, esse vírus já esteve por aqui em 2012, já provocou um contingente danoso, né, maior do que esse, ainda que dentro de números em perspectivas futuras. Sabe-se que esse vírus, ele tem como hospedeiro natural, sempre teve o morcego. Sabemos a origem dele, sabemos as razões. Esse vírus que vive e tem como hospedeiro o morcego, ele precisa de um outro animal para entrar num processo de mutação adaptativa para chegar ao homem, né? E esses animais foram diversos em 2003, em 2012, e agora, né, tem uma quantidade maior de espécies, mas basicamente uma é aquela onde esse vírus encontra uma capacidade de mutação para chegar ao humano, ao ser humano, e a gente sabe que a origem é a China, tem uma particularidade cultural ali, né? Digamos que gastronômica, para que para que esse vírus encontre um caminho para chegar a cada um de nós. Ele é menos letal, sabe-se disso, porém ele tem uma capacidade de proliferação maior do que ele mesmo em versões anteriores, né? Ele se prolifera muito mais rapidamente, mas ele tem uma taxa de letalidade reduzida, tem um público-alvo de pessoas vulneráveis por algumas características, né? Pelas quais passam no momento, inclusive dentro desse perfil de pessoas vulneráveis à ação letal desse vírus, está aquele grupo de pessoas com algumas outras comorbidades, mas eu sei que tudo isso já se fala. Obrigado, Nathalie. Tudo dando certo, graças a Deus, graças a Jesus. Ele sabe que na construção desse momento, por problemas tecnológicos, nós não pedimos autorização a ele, mas sabemos, né, que ele sabe dos nossos verdadeiros e reais propósitos. Não somos nada sem ele, sem a luz, sem os espíritos que trabalham por ele, que nos assessoram e que estão sempre conosco, e pedimos ao Senhor Jesus autorização para proferir, né, o seu nome e para conversarmos um pouquinho nesse grupo, porque estamos aqui no momento de união coletiva. A gente vai até falar sobre isso, porque esse vírus traz esse propósito também, essa particularidade. Pois é, mas assim, o que fazer nesse momento, né? A gente vê muita coisa, muita informação, muita orientação, e a gente recebe uma enxurrada de conselhos que emanam, que partem de diversas culturas. É um momento propício para meditação, é um momento propício para entrarmos em contato conosco, né, com o nosso íntimo, com as nossas sombras, com o nosso inconsciente, com o nosso self, com a essência divina que existe em nós, com o nosso verdadeiro eu, com o nosso ego. E muitas vezes, quando recebemos esses conselhos, essas dicas, essas sugestões, esquecemos também de uma particularidade que somos espíritos, todos os 8 bilhões de encarnados, mas somos ocidentais, né? E não somos somente espíritos, nós somos espíritos com conteúdos que compõem a nossa história das diversas culturas pelas quais nós passamos. Nós não vamos
entrar num estado de nirvana na mesma velocidade, com a mesma facilidade que os orientais chegam. Essa é a nossa realidade. Nós podemos receber a receita do bolo meditativo, fazer a mesma coisa, né? Exercitarmos o mesmo ritual em todos os seus passos, mas muito mais dificilmente chegaremos a esse nirvana. E o que fazer é o único caminho. A gente olha para a doutrina espírita e nos vem logo um mundo de regeneração que está aí à frente de nós, né? E aí a gente volta um pouquinho para trás, porque a humanidade foi vítima de um tsunami lá atrás, em que simplesmente aconteceu na Ásia, e vinham as histórias que era um povo que fazia do humano um turismo sexual, e aquela região precisava de um processo, né, de retirada de espíritos renitentes, ok? Isso realmente acontece, tem essa propriedade, mas essas catástrofes, se fizermos um link com a doutrina espírita, com a evolução, né, do espírito, a evolução do planeta para a próxima fase, viemos do primitivo, passando agora por expiação e provas, à nossa frente está aí para o planeta Terra, não necessariamente para a gente, né, que isso fique bem claro, cada um no seu processo, cada um no seu momento, cada um na sua fase, que não sabemos, né, em que fase nós estamos, se iremos, se para nós, para cada um de nós, a próxima fase está no mundo de regeneração, ou se está em repetirmos esse semestre, né, vindo novamente por um mundo de expiação e provas, alguns espíritos até mesmo elevados, por algumas razões também renitentes, eles podem voltar um pouquinho para trás, não como regressão, não como um regresso ou como evolução, mas como uma reciclagem, né? Sempre para frente, sempre em termos do progresso, mas o processo de regeneração, de evolução espiritual através da evolução da humanidade, não está somente em retirar-se do planeta os espíritos que ainda não evoluíram e não se encontram habilitados à próxima fase, não é simplesmente a retirada desses espíritos. O processo de regeneração não é necessariamente para aqueles que sucumbem, que desencarnam, vítimas dessas contingências, né? Ou assolados por essas contingências. O processo de regeneração é para a gente que fica. O processo de regeneração é exatamente para aqueles que permanecerem, para aqueles que ainda continuam respirando, porque se o processo é evolutivo, o meu espírito precisa estar em modo de expressão, de expressar-se, para que a contingência me diga alguma coisa. E mais do que passivamente esperar que essa contingência me diga, mas que ativamente eu possa olhar para essa contingência de uma determinada forma. E fazendo algumas perguntas, o que é que essa contingência está querendo me dizer? O que é que esse momento está querendo, através do que está fazendo comigo, me trazendo de volta para casa? O que é que essa contingência está me ensinando? Veja como são as coisas. A ciência, ela parece produzir em alguns dos seus adeptos um novo Deus. E o homem, ele chega ao ponto de dizer até, assim, nos finais de semana não nascem mais crianças, porque agora nós temos um processo cesariano que
A mulher não precisa mais sofrer as dores do parto, e a dor é extremamente necessária, mas não precisa mais sofrer as dores do parto. Eu posso também montar a minha agenda e as crianças, os partos acontecerão das 8 às 12, das 14 às 18, nos feriados e finais de semana já não acontecem mais tantos partos, a não ser aqueles que ainda se insistem no natural. Hoje, a própria ciência, ela vê, não, nós estávamos certos, nós precisamos agora voltar ao natural, aquilo que é da natureza humana, ao parto natural. E agora nós trabalhamos com o parto humanizado, né? Já não são mais parteiros, já não são mais obstetras, mas doulas que acompanham o nascimento, acompanham o espírito chegando à luz. Entendíamos que aquelas pessoas que tinham deficiências intelectuais ou qualquer deficiência precisavam de escolas específicas, né? Então, se aglomeravam aquelas pessoas que tinham a mesma deficiência para se especializar, o professor, o facilitador, o cuidador, o orientador, para que pudesse lidar com aquelas pessoas naquele espaço, naquele ambiente exclusivo, onde todos eles se sentiam familiarizados e pertencentes. Então, as suas dificuldades não eram acentuadas. Tirávamos esses deficientes, essas pessoas com deficiência, da afirmação da sua deficiência tão necessária para o desenvolvimento humano e para fazermos uma consonância com o que diz a doutrina espírita. Ora, se eu encarno num processo reencarnatório com uma deficiência física, eu preciso sentir essa deficiência, e eu só vou sentir essa deficiência convivendo com os diferentes. Se eu conviver somente com os meus iguais, eu não vou experienciar a deficiência, porque tudo me chegará. Porque aquele que cuida dos iguais, eles sabem das minhas necessidades e satisfazem as minhas necessidades. E as minhas necessidades são satisfeitas naquela escola especial, porque os cuidadores foram formados para conhecer as minhas deficiências e me atender sem sequer, mesmo que eu sinta a necessidade e que peça e que venha a lutar, né? Pela satisfação dessa necessidade ou pela conquista daquilo que me faz falta. Eu estou numa escola especializada, eles já sabem as minhas necessidades, aquilo que eu preciso, e me dão, sem esforço. E eu simplesmente deixo de aproveitar, porque o aproveitamento da oportunidade evolutiva através da reencarnação não é receber naturalmente, não é sermos vistos como vítimas, né? Constroem prédios agora e o parque infantil é todo de concreto, né? Então, são brinquedos de ferro em combinação com plástico, não é mais madeira, nem sequer mais madeira, mas, assim, é concreto, é piso de concreto, com antiderrapante, áspero, e a gente vai deixando a natureza abaixo desse piso de concreto. A gente vai concretando a natureza, né? E já não tem mais imagem da criança suja de terra, em contato com a natureza, né? Criando e desenvolvendo mecanismos de proteção biológicos para exercer a sua autonomia de forma imunizada, porque a imunidade ela só vem quando em contato com aquela bactéria, com aquele vírus, com aquilo que pode nos afetar biologicamente de alguma forma. E agora não, a própria ciência já está dizendo, olha, a criança não pode trabalhar, a criança precisa da infância, a criança precisa do brincar, né? A criança precisa voltar para a infância,
Nós congestionamos, eu já vi crianças de 4, 5 anos com uma agenda mais comprometida do que a minha. Kumon, escola de inglês, escolinha de futebol, ou de balé, ou de artes, ou de dança, né? E simplesmente são colégios de semi-internato, onde leva de manhã e fica compreendendo as situações dos que precisam disso para trabalhar, das mães, né, que precisam deixar seus filhos com as creches, mas as creches também estão se atualizando e diversificando, e agora a criança está sendo trazida de volta por brincar, porque o brincar não é mais diletantismo, não é mais lazer. Percebeu-se, a ciência agora mostra que o brincar é extremamente necessário para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento motor, consequentemente, para o desenvolvimento humano. Aí lá vem esse tal desse vírus, né, que é chamado de corona, porque tem uma aparência de uma coroa. E aí eu vou fazer uso aqui da psicologia analítica, psicologia profunda de Joana de Ângeles, né, que é a mesma psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E a psicologia analítica, nós junguianos gostamos muito de contar histórias, porque a história é rica em simbologia e ela fala diretamente para o nosso espírito, né? Através das metáforas, o nosso lado direito do cérebro processa produzindo imagens, e através das imagens, o cérebro, nós aprendemos verdadeiramente muito mais, e nos apegamos muito aos símbolos, porque esses símbolos dizem muita coisa, né? Tem até um dicionário de símbolos, e a psicologia analítica, ela se fundamenta, se sustenta muito nos símbolos, né, na simbologia. A nossa reorganização psíquica se dá por uma propriedade do sono, que traz o sonho, que traz uma propriedade psíquica através de símbolos. A gente sonha e diz, eu sonhei um sonho que não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Porque tem imagens, tem símbolos desconexos, e não é preciso essa conexão para que a nossa psique se atualize, né, e a nossa saúde mental, através do sonho, que é uma das propriedades dele, se mantenha. Então, essa simples dinâmica que nós chamamos de imaginação ativa, o que é imaginação ativa? É exatamente essa dinâmica dos símbolos que acontece oniricamente, a partir do nosso inconsciente e que nos chega através do sonho, esses símbolos que atenuam o sofrimento psíquico que está dentro de nós e atenuam para a gente não acordar e continuar sonhando, e o sonho continuar produzindo efeito psicológico, né? Que é outra propriedade do sonho. Deus é perfeito, nós sonhamos com símbolos amenizados para que não haja um choque, já que são questões inconscientes, não pode chegar à minha consciência bruscamente, claramente, nitidamente, porque a minha estrutura egóica pode não estar capacitada para receber isso que eu preciso ao longo de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 encarnações, e processando aos poucos. Eu não posso trazer esse conteúdo todo de uma vez através dos sonhos, e ele pega, assim, símbolos. O coronavírus, ele tem o formato de uma coroa, né? E, simbolicamente, a coroa, ela traz a figura, a imagem do rei, do poder, e é esse rei vírus que está determinando. E é assim que o rei age, né? Ele manda e os súditos obedecem, e se esses súditos não obedecerem, eles serão punidos, né? E no século XVII, na Idade Média, onde os reis eram mais atuantes, os súditos desobedientes eram decapitados. Eles eram decapitados. Então vem esse vírus, corona,
em formato de coroa, que traz como símbolo um rei, que manda que nós voltemos para dentro, que nos recolhamos, porque se insistirmos em contrariar a vontade desse rei, enquanto súbditos, poderemos ser decapitados. Ok, esse vírus nos manda de volta para casa, como diz minha filha, a solução é para dentro, né? E esse vírus, esse rei vírus, ele nos manda de volta para casa. E uma vez em casa, o que fazer? O que fazer uma vez em casa? Em casa a gente vai encontrar outras pessoas, a gente vai viver com alguém, a gente vai conviver. O processo de desenvolvimento humano, o processo de individuação, de transformação, o processo alquímico, né, pela psicologia analítica, de transformação do espírito, ele se dá através do outro. Ele se dá através da convivência, ele se dá através do viver junto, através do viver com. Incrível, né? E vem um bichinho que a gente nem enxerga e diz, volte, né? Entre, não saia. Fica aí um tempo com os seus. Fica aí um tempo com aqueles que você não tolerava. E agora você não pode mais fazer uso de um mecanismo de fuga e abrir a porta e sair. Não pode, né? Então, você precisa ficar aí dentro mesmo por um bom tempo, para que vocês possam voltar a viver junto, voltar a conviver, né? Para que através do que eu projeto no outro, perceba, porque a gente, infelizmente, aí entra um aspecto cultural, a gente só enxerga o que está fora, né? A gente não enxerga o nosso defeito. É até um mecanismo de defesa do doutor Ego, que diz assim que nada, você é um santo, até a mãe da gente sempre diz isso, né? Então, bom, se eu sou perfeito, esse defeito não é meu, esse defeito é do outro. Eu me irrito, eu me aborreço porque o outro me incomoda de alguma forma, né? E aí vem, os preconceitos, né? Aí vem a dificuldade de convivermos com os diferentes, né? Porque o diferente me incomoda de alguma forma. Mas olha só, voz passiva, eu sou incomodado pelo diferente. E o processo de individuação não tem espaço para isso. Nós precisamos entender que não é o diferente que me incomoda, eu não sou incomodado pelo diferente, eu me incomodo com aquilo que está no outro, mas aquilo que está no outro é exatamente o que está dentro de mim, né? Nós estamos sendo convidados a voltar para a natureza, para o parto natural, para a interação entre os diferentes. As deficiências, elas não são do sujeito que tem uma limitação. A deficiência é nossa, daqueles ditos normais, que produzimos um mundo, que construímos esse mundo para nós, que temos um conjunto de recursos. E nós só olhamos para nós. Nessa hora, a gente só olha para a gente, né? Então, é por olharmos somente para a gente e construirmos um mundo bom para mim que as deficiências se acentuam. São percebidas por aqueles que não acessam os recursos que eles também precisam para viver as experiências, para viver a oportunidade do processo reencarnatório, para a sua própria evolução, para o seu próprio desenvolvimento. Então, sou eu quem limito o outro na medida em que construo um mundo favorável e bastante para mim. E agora nós estamos por um bichinho invisível, convidados a refletir sobre isso, convidados a refletir sobre a natureza humana, sobre as diferenças, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Tem um livro que se transformou em filme, que é o Ensaio sobre a Cegueira,
que evidencia, nos mostra de uma forma lúdica muito claramente isso, e fica aqui a dica, fica aqui a recomendação, né? Hoje, o nosso ego está sendo confrontado pelo eco. Nós hoje estamos convidados a olhar para a ecologia mais do que nunca agora, para adotarmos um comportamento ecológico. Eu não tenho tempo, ou muitas vezes o meu filho tem Maia, que é um cachorro, alguns de vocês já viram a imagem dela, porque eu fiz uso, tinha que, para aquele tema, levar uma imagem, e foi a dela, a Elita, né? A Maia, ela está até aqui. Mas ela me mostra que eu estou fora do tempo, eu já percebi isso, porque ela vem me pedir um carinho, e eu olho para ela e digo agora não, né? Por quê? Porque eu estou lá na frente, porque eu não estou no aqui e agora, e eu nego esse chamado dela, né? Que está exercendo a natureza dela, né? Ela está tentando me ensinar, volte para o aqui e agora, olha, eu estou aqui, me faz um afago, me faz um dengo, me faz um carinho, saia desse futuro, saia desse estresse, saia dessa construção do capital, saia do eu tenho o quê, saia dessa produção exacerbada, olha para os meus olhos, olha para mim aqui, né? Eu estou do seu lado, toca em mim, me faz um afago, é ela que me convida para o aqui e agora, né? Ela não está somente trazendo uma carência afetiva, não. Eu preciso aprender com os animais. O vírus está me ensinando isso, está me mostrando isso, né? E os animais nos ensinam muitas vezes mais. Eu preciso agora comer frutas. Um dos antídotos é a vitamina D. Mas a gente fica num gabinete, a gente entra no carro com ar-condicionado, a gente estaciona na garagem do prédio, a gente sobe um elevador, e dentro desse escritório, desse gabinete, seja lá o que for, a gente não vê se é dia ou se é noite, né? Então eu preciso de vitamina D. E esse vírus está dizendo, olha, sol, né? Vai se vitaminar, eu preciso de vitamina C. A vitamina C, ela não é produzida, é uma das poucas vitaminas que não é produzida pelo próprio organismo. Aí esse vírus está me dizendo, olha, coma frutas, né? Volte para o primitivo, né? Que você subia, arrancava a fruta do pé e comia, né? Então sai da fritura, né? Sai do cozimento, vai para o natural, né? Vai para o frugal, sabe? Sai do açúcar, vai para a frutose, percebe isso? Então são esses os convites que esse vírus está nos fazendo. Entre em contato com você mesmo, conversa consigo mesmo, olha para si, deixa de olhar para o outro egoicamente, buscando defeitos, buscando culpados, buscando responsáveis pelo seu desenvolvimento ou pelo seu próprio cuidado, porque tudo isso é seu. Simples assim, né? Então, outro ponto que a gente precisa entender é que esse vírus, ele está aparecendo e nos impondo um desvio favorável, positivo, né? Inesperado, mas muito favorável. E não é uma questão somente de um olhar positivo, romântico sobre a situação. Não. Porque assim, ó, nós estamos diante de uma situação que nós não podemos mudar. Então, ela vai me perdoar se eu estou confundindo, mas é Clarice Lispector que diz assim: se a situação é boa, desfrute. Se a situação é ruim, transforme. E se você não pode transformar a situação, transforme-se. A única coisa que nós podemos fazer agora é nos transformar, é entrar em contato com eu não queria, né? Mas com a gente mesmo. E esse contato com a gente não é fácil.
Não é fácil, porque nós não somos perfeitos, nós não somos belos, nós temos um conteúdo sombrio que difere da psicanálise, que o nosso inconsciente para a psicanálise só tem traumas e recalques, né? Mas para a psicologia analítica, o nosso inconsciente tem as coisas positivas, tem os nossos dons, tem o nosso aprendizado, tem a nossa essência divina. Nós temos muita dificuldade de fazer o mal, porque tem uma essência boa, nós somos naturalmente bons. E é por isso que, para fazer o mal, para alguns já matar um inseto, para mim, enquanto vegetariano, comer uma carne, percebe? Então, é um processo de encontro consigo mesmo. Nós temos essa essência divina que faz com que façamos um esforço muito grande para sermos maus. Porque a maldade, exercer a maldade, contraria a natureza humana boa. Porque nós somos naturalmente bons. Quando a gente fala em natural, é aquilo que é da própria natureza, né? E o natural é agora trazido por um ramo da psicologia analítica, né? Ela também já se ramifica, onde já entramos em contato com. E agora, mais do que nunca, o vírus vem só confirmar que esse ramo está no caminho certo, que é o que nós chamamos de ecopsicologia, né? Então, assim, Viktor Frankl, né, Nathalie? Clarice Lispector me perdoe, Viktor Frankl também me perdoe, quando a gente chega num volume muito grande de leitura, e assim, para falar contra o tempo, né, contra esse reloginho, a gente não vai perder muito tempo tentando ver em que livro eu vi, em que página e quem é esse autor, mas pessoas maravilhosas e familiarizadas com a literatura, a Nathalie nos escreve e nos ajuda aqui, que realmente é do Frankl, né? O pai da logoterapia, né? Que tem um livro fantástico, que é Em Busca de Sentido, onde ele traz muito da logoterapia também, mas a ecopsicologia, que traz como proposta provocarmos o nosso ego, né? Com o eco, que me leva a buscar o natural, a buscar em mim o que é da minha própria natureza, inclusive os meus conteúdos sombrios, aqueles que afloram enquanto eu estou na família, né? Porque diante daqueles que a gente imagina que nos ama, que eu me permito inconscientemente fazer se expressar os meus conteúdos que não são muito bons. Porque inconscientemente também eu espero que aquele amado e aquele que me ama me compreenda e me aceite daquele jeito, ou que me tolere, ou que tenha paciência, né, para me aturar. Então, é assim que a gente vai convivendo, e através desse relacionamento a gente tem a oportunidade de ver as nossas projeções, aquilo que eu projeto no outro. Eu projeto no meu filho um médico, um advogado, e quando ele diz que quer ser músico, não, de jeito nenhum. Eu estou com o filho ideal, né? Eu projeto na esposa uma mãe, uma cuidadora, e reclamo quando alguma coisa me falta, ou quando sinto falta de um cuidado, e transfiro para ela a responsabilidade, muitas vezes, do meu desenvolvimento pessoal e intelectual. Admito, já fui esse, já, mas que bom que nós temos um código genético aberto e que a gente vai se atualizando. Esse momento que nós estamos vivendo é transformador para todos nós? Não, não, não necessariamente. Muitos de nós se lamenta, né? Muitos de nós se revolta, muitos de nós entram num estado de, muitas vezes, de ansiedade, de depressão, produzido por uma insatisfação. Nós fazemos desse contexto que estamos vivendo uma situação de estresse, um fator estressor na vida da gente. Quando a gente olha e pensa não ter
controle sobre o que está acontecendo, eu estou à mercê de. E o que é o estresse? É exatamente a sensação de falta de controle que nós temos. Aí, por não termos ou por acharmos que não temos o controle, o cérebro provoca uma resposta metabólica de ansiedade. Aborta a dopamina, a serotonina e manda intensificar a produção do cortisol, da adrenalina, da norepinefrina e por aí vai, né? E nos tira a oportunidade da gente aprender com aquilo, né? Como Viktor Frankl, obrigado mais uma vez, Nathalie, nos diz, se você não pode transformar a situação e se ela não é boa, transforme-se a si mesmo, né? Olha em você. A psicologia analítica, ela traz duas figuras. Uma é a individuação, né? Mas que passa pela metanoia, que é exatamente a metade da idade, né? É o caminho do meio, onde muitas vezes eu revejo os meus conceitos, os meus valores, os meus princípios, os meus propósitos, né? E adoto outros. Alguém hoje à tarde, numa outra conferência, me dizia assim: nossa, eu estou convivendo bem com esse retorno para casa, né? Mas, meu Deus, se esse vírus chega numa outra época da minha vida, em que eu queria sair, em que eu queria estar na balada, eu acho que eu estaria sofrendo e talvez eu não fosse suportar, né? Então, por que isso? Porque nós nos atualizamos no processo de desenvolvimento humano e espiritual, né? Os orientais estão num estágio mais avançado. Aqui nós ainda consideramos uma taxa de ansiedade diferente de zero, normal, aceitável e muitas vezes até necessária para nós ocidentais. Mas os orientais não. Ansiedade é zero. Ansiedade é zero. Essa coisa de ir para o futuro, pensar no depois, é zero, né? Mas aqui a gente ainda tem uma certa tolerância e diz até que a ansiedade é necessária para manter a competitividade, essa competitividade do sistema capitalista, que vê em mim, que tenta recuperar a minha saúde, porque eu sou dois sujeitos em um só, eu sou o sujeito da produção do capital, porque vou trabalhar e produzir o capital, fazer com que, através do meu trabalho, ele se multiplique para alimentar o sistema, e eu também sou consumidor, então o sistema, ele recupera a minha saúde, produz os medicamentos para que eu me cure, porque eu produzo para ele e porque eu consumo o produto dele, né? E nós estamos sendo, por esse vírus, convidados também a relativizar o sistema capitalista, relativizar o capitalismo. Nós estamos agora tolhidos da nossa compulsão por compras. Comprávamos o que não era necessário e agora, por mais que queiramos, nós temos dois motivos impeditivos. O primeiro é que eu não devo sair de casa. O segundo é que a loja está fechada. E o próprio capitalismo se revê agora, né? E nós temos a oportunidade de analisarmos o que estávamos comprando. A gente pode olhar em volta da nossa casa, o que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que eu comprei? O que é que eu comprei que agora vejo que não uso, ou que não é mais útil para mim nessa contingência? Será que as grifes que estão no meu armário, né, têm algum sentido hoje? Aqueles nomes que eu não vou citar aqui, não é o propósito, mas que está numa etiquetazinha na gola das nossas roupas. E aí? Né? Então, eu estoco papel higiênico como a gente vê, eu estoco alimentos, eu estoco álcool gel. Meu Deus! Né? E o outro, eu também estou sendo convidado por esse rei vírus a ver que o outro existe e que eu sucumbo se eu não cuidar do outro, né? Porque se aquele que me visita por uma imperatividade qualquer, se eu não oferecer asepsia a ele, eu sucumbo. Se eu não ajudar na preservação da saúde dele, eu me contamino, percebe?
Olha o outro ficando evidente. Então, assim, se Cristo sangrou para nos mostrar o outro, né? Nós agora não aprendemos e estamos sendo lembrados por um vírus que a gente não enxerga, que a gente não vê. Ah, passa. Olha, esse vírus vai ficar em todos os cantos, né? Como todos os outros vírus ficam. Vão sucumbir aqueles que não se tratam, aqueles que não têm um autocuidado, aqueles que não têm é, é, um cuidado sobre si mesmo, né? Vamos visitar as 13 leis morais que está na parte 3 do livro dos Espíritos, né? O autocuidado, a lei da conservação, o trabalho que alimenta, que faz parte, que é necessário para a preservação da saúde mental, a higiene, a boa alimentação, a boa nutrição, né? Então, nós estamos sendo convidados absolutamente para tudo isso, né? Muitos aguardam, falamos disso, né? Nós precisamos reaprender a ficar tristes. A tristeza, ela é uma emoção necessária, primária. Nós medicalizamos a tristeza, nós medicalizamos a angústia, não é? Eu conversava com alguém que dizia assim, eu preciso de um medicamento para minha mãe, porque ela está querendo fazer o que ela não pode, meu Deus. Esse medicamento, a proposta, né, é conter a vida, porque ela quer fazer o que ela não pode. Na verdade, ela está querendo viver, né? Na verdade, ela está dizendo, eu estou viva. Mas a gente compra um remedinho e dá com um copo d'água, e essa vida é contida, ela para de querer fazer o que não pode. Quando, na verdade, eu sou convocado a ajudar essa pessoa, essa mãe, a encontrar outras alternativas substitutivas e gradativamente, lentamente, amorosamente, ter consciência das suas próprias limitações e entrar num processo de autoafirmação, afirmar-se idoso, afirmar-se deficiente, afirmar-se indefeso, afirmar-se impotente, afirmar-se aquele que não controla tudo, que não tem o poder de controlar tudo e todos, né? Porque na hora que eu medicalizo alguém para conter a vida no outro, porque esse comportamento me incomoda, me afeta, me tira da minha zona de conforto, eu estou simplesmente contendo a natureza humana. Eu estou contrariando a natureza humana no outro, né? Passo a ser responsável por isso também. Né? Então, não é simples, não adianta dar um conselho, vamos ver de forma positiva, de forma otimista, você pode, observe o que você tem, observe o que você não tem, você não passa por essa situação, outros estão num contexto muito mais grave, onde essa contingência afeta mais intensamente, numa magnitude maior, olhe para você, você não está passando por isso. Olha, tudo isso é banalização da realidade, isso não nos ajuda, isso não nos consola, cada um no seu processo, eu é que preciso dialogar com a vida, com essa contingência, de uma outra forma. É o meu olhar que está sendo convidado a mudar a perspectiva, né? E é a minha leitura, a leitura que eu faço da minha vida, é a leitura que eu faço de Deus, quem é Deus para mim, o que é a vida para mim, o que é estar encarnado para mim, né? O que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho, sabe? É a busca, a revisitação desses significados que vai nos ajudar no processo de transformação do si mesmo, né? Que não acontece se não for inexoravelmente pelas vias da dor. Então, assim, somos nós que precisamos nos recolher na nossa tristeza, na nossa limitação, nos percebermos ínfimos, mas não é uma adaptação passiva, não é uma resignação passiva, é ativa.
né? Essa tristeza é uma tristeza ativa. Ela precisa me colocar em atividade na construção de um novo eu, né? Eu preciso não parar porque estou limitado, porque estou contido, porque a lei me impede, ou porque preciso me proteger ficando em casa passivamente. Não, é ativamente. Eu fico porque eu quero sobreviver. Eu fico porque eu sou capaz de construir outras possibilidades. Eu fico porque posso construir outras fontes de prazer, né? Então eu fico porque eu posso conversar comigo mesmo mais amorosamente. Eu fico porque, vivendo com o outro, eu posso agora olhar de uma outra forma esse outro, né? Tão frágil, tão impotente, né? Como, na verdade, eu. Me parece que já deu 20 horas aqui, né? Eu vou aguardar um sinal aí da coordenadora, da Nathalie, se ela puder me posicionar. Não sei se temos espaço para algumas perguntas, para uma conversa ou para uma interação, seria legal, me empolgo muito quando a gente se encontra, né? É bom saber que tem essa turma toda aí nos ouvindo. Eu espero que fique alguma coisa, né, de uma forma construtiva e que tenha sido útil estarmos juntos aqui. Algum comentário, alguma coisa, Nathalie, alguma orientação, como é que estamos com relação ao tempo? Acredito que eu consegui falar pelo menos os pontos que eu anotei aqui, ok? Eu não sei se Nathalie nos ouve. Alguém pode escrever alguma coisa, nos dar um feedback, o que achou dessa nossa conversa, se tem alguma questão que pode ser esclarecida. O Instagram nos derruba com 60 minutos, o YouTube parece que não tem essa prática, né? Nos deixa falar um pouco mais, mas não quero cansar o ouvido de vocês. Os números dos presentes continuam crescendo, né? Não está caindo, ninguém está desistindo. Então, se alguém tiver alguma sugestão, alguma dica, algum esclarecimento, algum tema, Manuel Matos está entrando, Maurício, Rafael Gonçalves Cunha, meu filho, a minha versão aperfeiçoada de mim mesmo, né? Sou eu infinitamente melhorado, né? Nilson Santiago, obrigado, Nilson, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. A Adriana Navarro está aí também. O José Inácio, foi muito bom, gostei muito da reflexão. Adotar essa reflexão, ela é gradativa, né? Ela é natural, ela é muito sutil, não adianta nos impor um outro olhar, né? É preciso que a gente vá vivendo suavemente, levemente a vida, porque a própria vida, no script que ela escreve, quando muitas vezes nos dispomos a ser atores da vida, a gente vai modificando sem perceber mesmo. Eu costumo sugerir às pessoas que tirem aquilo do eu tenho o quê. Nós não temos que nada, nós não temos que evoluir, nós não temos que ser melhores, nós temos que viver se tivermos que alguma coisa, né? O fato de estarmos vivendo já é o próprio processo em si, né? Nathalie traz a transformação pessoal pode ser enfatizada por aquele clichê que sempre ouvimos e nunca nos fez tanto sentido. Mude a você mesmo, pois a sua mudança pode influenciar na mudança de todos. É lógico, o melhor presente que a gente pode dar para o outro, né, é um eu melhor, né? E a própria psicologia analítica, ela traz isso, aquilo que eu não resolver em mim, entra para a coletividade. Quando Jesus diz, faz por ti, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado, nós somos parte do todo e temos uma parte do todo em nós. Nós temos o inconsciente pessoal, mas nós temos no nosso comportamento, no nosso inconsciente, uma outra instância que é o inconsciente coletivo. Aquilo que a coletividade pratica
vai se incorporando. Nós temos em nós a cultura da ancestralidade. Perceberam que na Europa Ocidental tinha um elevado nível de suicídio, e quando se foram apurar, investigar isso, esses suicidas, eles eram herdeiros do nazismo, né? Em sua árvore genealógica, tinham pessoas que sucumbiram, que foram mortas, né? Pelo processo do nazismo. Então, aquilo está no inconsciente coletivo de toda a humanidade. E o meu comportamento, ainda que único, meu, exclusivo, singular, também está alimentando esse inconsciente coletivo para as nossas próximas gerações, né? Nós precisamos nos lembrar disso. Aprimorar o nosso comportamento não é só para mim, né? É para o coletivo. Aquilo que eu faço, a minha atuação, o meu comportamento, as minhas escolhas, está ficando aí na construção do inconsciente coletivo, que as próximas gerações, os próximos espíritos que virão, né, para cá no seu processo reencarnatório, estão recebendo essa contribuição também, que traz a constelação familiar, né? Ela traz muito disso também, né? Ela bebe desse conceito, como é que eu digo, desse lexo do inconsciente coletivo, trazido por Jung, né? Selma Santos, que maravilha, muito obrigado por essas palavras, elas nos estimulam muito, Selma. Ok? Bárbara Ornelas, obrigado, Robson. Saudade de você, Bárbara, e ao Alcides pela oportunidade, gostei muito, enriquece o momento de isolamento social e nos faz pensar quanto é essencial saber lidar com esse momento. E esse momento nos proporciona a construção, a criação de conhecimento, né? Eu costumo dizer que a gente não adquire conhecimento, a gente adquire informações. E a gente constrói o nosso conhecimento considerando as informações que passam a fazer parte do nosso conteúdo e da experiência, e da vivência, da experienciação, que é o diálogo com as contingências, com as coisas da vida, que alguns chamam de problemas, que outros chamam de oportunidades, que muitos de nós espíritas chamamos de expiações ou provas, né? Mas que, na verdade, são oportunidades do nosso aperfeiçoamento. Eu não posso me melhorar se eu não entrar em contato com o que me contraria, com o que me tensiona com uma força contrária à minha. Não tem processo evolutivo se eu não for contrariado, né? Ok? Conteúdo para ver, rever, refletir, estudar. Parabéns, estamos juntos. Eu costumo dizer que nós não temos a verdade, né, Wilson? O que nós temos, na verdade, é a nossa melhor hipótese que a gente está levando agora. Se eu for ler um outro texto, daqui a pouquinho, esse é o que está na fila, né? São artigos que a gente vai pegando para dar uma ocupação útil, né, a esses nossos momentos, a esses nossos minutos. Depois que eu ler esse texto, se alguma coisa nesse texto me trouxer do que foi dito, e a gente conversar de novo sobre esse tema, eu posso trazer opiniões totalmente contrárias e diferentes daquela que eu trouxe aqui. E que bom, né? Que nós somos seres atualizáveis, né? O nosso olhar, ele precisa ser atualizado a todo instante. Então, um texto, uma conversa com alguém, uma doutrinária, uma palestra, né? Um encontro com alguém que a gente não via há muito tempo, a convivência com aqueles que estão compartilhando o nosso espaço, né, de reclusão, de introspecção conosco, né? E a gente se delibera a olhar de uma forma diferente, tudo isso nos transforma, e se voltarmos a conversar novamente, certamente seremos diferentes, né? Nathalie me deixa uma mensagem aqui, parece que ela está me mandando embora, pode seguir por mais meia hora e abrir a interação com o chat ou perguntas e respostas. Bom, então o chat já está aberto aí, com perguntas e respostas, aqueles que desejarem, né? Nós estamos aqui, acho até que já estamos fazendo um pouquinho disso.
Neime, saudade das nossas convivências, excelente chamada para esse despertar do que estava latente, né, em cada um de nós. Obrigado, Neime, Luísa, mas que palestra maravilhosa, esse tempo de reclusão tem sido bem difícil para mim, mas estou tentando preencher o máximo. Olha, nós montamos um grupo, um canal, né? É pelo Meet do Google. É um espaço onde está aberto, pode entrar aí, o meu WhatsApp, para quem não tem, é 991026221. Deixa eu ver se chega aqui, 991026221, 71, né? Então, eu passo esse link com tranquilidade. É um link aberto, está aberto 24 horas por dia. Aquele que estiver encontrando, enfrentando dificuldades adaptativas para esse momento, né, de contingência, entra lá, pode pedir o link, que eu passo esse link. É só clicar, entra direto no link, vai ter sempre alguém, né, para a gente conversar. Não é psicoterapia, é acolhimento, né? E a gente troca muitas ideias ali, às vezes a sala está vazia, nós estamos recebendo agora, a gente percebe que tem uma demanda de algumas pessoas que já estão apresentando dificuldades em lidar com demissões, algumas empresas estão incumbindo algumas pessoas, né, de escolher quem vai ser demitido. Essas pessoas começam, já ouviu aquilo que a gente disse um pouquinho antes, que nós temos dificuldade de fazer o mal? Pois é, isso está produzindo sofrimento psíquico em algumas pessoas que já estão na iminência de ter que escolher, né, quem fica e quem sai, e essas pessoas estão entrando nesse grupo e trazendo as suas dores, né? Mais uma vez eu digo, não é psicoterapia, mas é um espaço de acolhimento onde a gente pode conversar e dar utilidade, né, a esses minutos que a gente tem disponível, né? Anderson, sou eu quem agradece. Anderson, muito obrigado pelas palavras. A Luísa Bonfim, sou eu quem agradece. Samia Abdala, te admiro muito também. Muito obrigado. Wilson Barreto, está à disposição de qualquer um, e aquele que não estiver nessa situação, né, de querer conversar, mas conhecer alguém que esteja, entra, manda uma mensagem para mim, pega o link que a gente passa e vocês passam para aqueles que vocês entenderem que poderiam conversar e que uma conversa pode ajudar, né, na transformação do olhar sobre essa responsabilidade, né? José Robson, muito obrigado, sou eu quem agradece. Amigos, preciso sair agora. Jantar em família, isso. Não há mais nada importante do que a família, não é, Inácio? Bom apetite para vocês e se olhem amorosamente. Aproveitem essa oportunidade. E o texto de Nise, aqui, ó, uma mulher de muita vivência e que tem a idade das ilusões, né? Nise também tem uma obra psicografada, ela que continua incansável. Deixa eu ver aqui, aqui, ó, por psicografia, né? Ela tem uma contribuição, eu acho que está aparecendo aí em vez, né? É de Nise da Silveira, e ela foi psicografada por Iraci Campos, Noronha, né? Então, é uma obra muito interessante. A Nise da Silveira foi psiquiatra, foi ela que levou a arte como forma de expressão daqueles chamados loucos, né? Ela levou a arte para os manicômios e percebeu que os loucos, né? Eles desenhavam, e esses desenhos eram conteúdos psíquicos, né, que vinham dos seus inconscientes, e o diálogo com eles foi transformado, né, se percebeu que tinha uma natureza humana ali por trás daquele, dentro daquele corpo, afastado, né, renegado, retirado da convivência, né, e hoje, mais uma coisa, se a gente dizia que a deficiência precisa entrar em contato para se afirmar
com as pessoas que não têm, com os diferentes, se a criança precisa voltar para a infância e brincar, e se o parto precisa ser natural, o manicômio já não é mais uma casa de saúde mental, não, né? Então, o manicômio está sendo revisto, e a proposta agora é trazer essas pessoas de volta para que elas sejam reintegradas, porque precisam disso. O processo evolutivo, através da loucura, que tem uma razão espiritual, sabemos disso, não está na reclusão, porque recluso não tem desenvolvimento, e nós estamos condenando aqueles que têm deficiências mentais a uma clausura que não é evolutiva, né? Então, isso, graças a Deus, o ser humano está revendo, está percebendo que não é o caminho, mas, lamentavelmente, a gente ainda encontra alguém no poder que reverte a decisão da desmanicomialização, não vou nem procurar essa palavra, e impede, né, esse processo e traz de volta ao manicômio, mas tudo vai no seu devido tempo, tomando o seu rumo, porque, inexoravelmente, a humanidade também evolui, né? Ok, Nathalie? Esse livro é muito interessante, o livro da Nise da Silveira, e Nise da Silveira está presente aí na internet, vale a pena, né? Ver, esse artigo aqui é uma entrevista da revista Psicologia e Arte, né? Pode ser localizado também. A arte-terapia proposta por Nise seria uma terapêutica aplicável a todos nós, sobretudo nesse momento de confinamento. Sim, né? Através da arte, a arte expressa os nossos conteúdos inconscientes, né? Tinha uma senhora que dizia, eu não faço terapia porque eu não gosto de falar. Eu digo, tá, tudo bem. Então, vem para cá, para a gente ficar silenciosamente juntos, né? E para receber, coloquei uns papéis de ofício, uma caixa de lápis de cor, caneta, grafite, e deixei lá. E apenas fiquei com ela junto dessa mesa. E simplesmente a mão começa a pegar um lápis, a rabiscar, e os desenhos, né? Então, quem não fala, fala, né? O silêncio é uma fala, o silêncio é um componente da linguagem, né? Linguagem é uma coisa, fala é outra, palavra é outra, palavra, fala, gesto, olhar, expressão facial, microfisiologia, são componentes de uma linguagem. Então, o silêncio fala, o silêncio está falando alguma coisa, a raiva está pedindo ajuda, né? Está falando alguma coisa, está dando um recado, né? Então, a arte também é uma via, né, da fala, da expressão, né? Eu trago muito do meu inconsciente através da fala, através da arte, né? A música, né, traz muita coisa. A literatura, nossa senhora, traz muito de inconsciente, mais do que nunca. Se a gente for ler Frankenstein, né, a gente vê que a gente está criando monstros, né? Na medida em que a gente toma sopa de morcego, e alguns me perdoem, dizem, mas é uma questão cultural, mas ótimo que é uma questão cultural, porque a cultura também se atualiza, né? A cultura também se modifica. A cultura não é hermeticamente fechada, né? A nossa personalidade, para a psicanálise, ela não muda, ela é imutável. Discordo, com todo respeito a Freud e aos psicanalistas, tenho formação em psicanálise também, mas para a psicologia analítica de Jung, para a psicologia profunda de Joana de Ângeles, que é a corrente, né, que a gente que nos fundamenta, digamos assim, a nossa personalidade ela se altera em função das experienciações. Essa contingência vai produzir transformação em todos? Não necessariamente. Naquele que se dispuser a olhar o que se passa de uma outra forma. Só para esses, né? Mas para aqueles que se lamentam, que se entristecem, não tem aprendizado, não tem experiência, não tem transformação, sinto dizer, não tem evolução, né?
É um convite para a gente rever nossas escolhas, nosso comportamento, a nossa forma de atuação, ok? Eu esbarro no limite do tempo, hoje a gente também está atendendo, né, pelo Skype, de uma forma virtual, então eu tenho um atendimento que estava previsto para 20h15, a agenda me sinalizou aqui, mas já entrei em contato, já postergamos aí 15 minutos. Alguma dúvida mais, alguma forma, tem alguma coisa que não foi dita, que dizendo eu posso ajudá-los de alguma maneira? Se não tiver, a gente para por aqui para que eu não seja antipatizado por vocês, né? Porque senão vocês se cansam e a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer uso do que Deus nos permitiu saber e transformar isso numa ajuda do outro, aqueles que são os nossos companheiros de viagem, né? As informações que temos, que se misturam e que produzem conhecimento, não podem ficar em silêncio dentro de nós, elas têm que ser convertidas em ajuda, né? Tem que ser útil para o outro, né? Então, assim, eu preciso economizar os ouvidos de vocês para que vocês não se cansem de mim, tá? Para quem está na solitude nesse momento, seria uma forma de dar vazão ao que o nosso inconsciente diz, só de externarmos de alguma forma. Já assistiram aquele filme O Náufrago? Aquele filme tem, como todo lúdico, né? Mais vale ler um livro de poesia do que autoajuda. A autoajuda não ajuda. Autoajuda ajuda o editor. Autoajuda ajuda o autor, né? Mas aquele filme O Náufrago é um filme interessante. Aquele personagem se perde numa ilha, ele acha uma bola de basquete, coloca uma cabeleira de raspas de coco, né? E faz um par de olhos, um nariz, uma boca, e dialoga com ele. Isso é loucura? Não. Isso é preservação da saúde mental. Eu preciso expor os meus sentimentos, eu preciso me expressar. E se eu não tenho uma alma, um corpo vivo, com quem eu possa conviver, viver com, eu preciso botar uma poltrona, eu preciso colocar um travesseiro nessa poltrona, nessa cadeira, botar um par de olhos, botar uma boca, um nariz e conversar com esse travesseiro. Robson, é apologia à loucura? Não, é apologia à saúde mental, né? Então, foi exatamente o que o Náufrago fez. Ele personalizou um outro, né? E com esse outro personalizado, ainda que numa bola de basquete, ele dialogava, ele se expunha, ele se expressava, né? Então, a saúde mental dele foi preservada por conta desse simples ato de construir um outro, né? É o divino que habita em nós, né? É o divino que habita em nós. Nós que temos uma essência divina, e Jesus disse, né, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que foi que o náufrago fez? Exerceu o poder criador do Criador, né? E criou um sujeito. E dialogou com ele. E deu personalidade a ele. E deu nome a ele. E assegurou a sua saúde mental. E se socializou com ele, né? Ok? Agora sou eu que começo a precisar desconectar. Muito difícil desconectar de vocês, mas eu vou precisar, porque tem alguém que nos espera para uma conversa, né? Amigo, ao final, faça uma prece para nos sentirmos acolhidos, com toda certeza, né? Então, assim, fechando os olhos, aqueles que quiserem fechar os olhos, e entrando em contato com o Deus que está em nós. Eu costumo convidar as pessoas a refletir. A gente saía de casa para ir para uma sinagoga, para uma igreja, para um centro, para uma casa de oração,
para buscar Deus lá, mas, na verdade, a gente também precisa mudar o nosso olhar. Eu estou indo para o centro espírita levar o Deus que há em mim, para que a gente lá no centro espírita construa uma egrégora. Lamentavelmente, a gente que transita em diversos centros, eu vejo que o Pai Nosso, ele é um para cada centro, não pode isso. Porque nós desfazemos essa propriedade de estarmos juntos rezando a mesma prece, as mesmas orações. Nós construímos uma egrégora que sobe, né, que vai ao universo, que se dissemina energeticamente mais rapidamente e mais potencializadamente, né? Então agora vamos nos abdicar de pedir por nós mesmos e no recolhimento pessoal nos dirigirmos a Jesus, mesmo indignos, e pedirmos a Ele que desça a sua luz, as suas bênçãos, principalmente aos governantes, aqueles que têm o poder de decisão, né? Para que eles sejam iluminados, para que a luz do Senhor seja derramada diante deles, mais do que sobre ninguém agora, né? Aqueles que têm capacidade e que têm o poder de produzir destino, que produzir futuro, porque os governantes agora, eles mais do que nunca têm a propriedade de produzir futuro para a humanidade, e que o Senhor Jesus ilumine esses homens, né? Ilumine esses espíritos, para que eles possam contribuir com a proposta do próprio Mestre, né? De irmos fazer parte um dia do seu próprio rebanho. Nos proteja, nos ilumine, nos ampare, nos acolha na sua amorosidade, na sua misericórdia, na sua bondade, e mais uma vez, mais que nunca, nos unamos a todos. Que Jesus, né, se incumba de irrigar essas sementes que plantamos aqui agora, para ela vir dar bons frutos. Fiquem com Deus. E assim eu me despeço de todos, com a gratidão imensa no coração, tá? Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.